Vamos agora falar sobre o texto Ver, Ouvir, Escrever, um texto de Roberto Cardoso de Oliveira, eh, e que ele visa então fazer uma descrição sobre o trabalho típico dos antropólogos. Bem, primeiro vamos falar quem é Roberto Cardoso de Oliveira. Foi um eminente antropólogo brasileiro que viveu entre 1928 e 2006. Né? Ele era filósofo de formação. Ele gradualmente foi entrando na área das ciências sociais e fez doutorado em sociologia com ninguém menos do que o Florestan Fernandes, o grande Florestan Fernandes, na USP, em São Paulo, mas acabou indo para a área de antropologia, né, e passou por várias universidades no Brasil e no exterior, e acabou se tornando professor emérito na Unicamp. Né. Bom, boa parte da carreira dele, ele se dedicou a refletir sobre o fazer antropológico, e a formação inicial dele em filosofia, como a gente vai ver, foi de extrema importância. Ele também fez muitos trabalhos sobre o fazer da etnografia, na verdade, né? Etnografia, que está errado. E também na defesa do índio. Ele trabalhou no Museu do Índio e tem um trabalho de como estudioso dos povos indígenas muito relevante. Mas o texto que a gente vai fazer aqui foi uma palestra que ele fez para a aula inaugural do curso de Ciências Sociais na Unicamp, se não me engano, em 1994. Então ele já era bastante consagrado, já um pesquisador sênior, né? E ele, como pesquisador sênior, resolveu fazer quase um tratado aqui sobre o fazer antropológico. Né? Então, nós vamos ler esse texto aqui, se chama O Trabalho do Antropólogo, Olhar, Ouvir e Escrever. Né? Esse é o texto que nós vamos abordar. Para começar o texto, né, a primeira parte aqui do texto, que é o trabalho do antropólogo, né, ele vai até usar a palavra muitas vezes, né, substitui a palavra trabalho pela palavra métier. E isso é uma referência a este livro aqui, que se chama O Ofício do Sociólogo. As pessoas às vezes traduzem trabalho por ofício, né, na verdade o termo em francês original é métier. E esse aí foi uma referência a esse famoso também tratado, né, de epistemologia, da sociologia, feitos por Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chambéredon e Jean-Claude Passeron. Então, ele falou, olha, já que os sociólogos já têm um livro que descreve essa métier, eu também vou refletir sobre as características específicas da antropologia. Bom, e ele vai dizer que a gente podemos resumir o trabalho do antropólogo, mas aqui nós estamos usando, no contexto desse curso, o curso aqui de métodos e técnicas de pesquisa geral das ciências sociais, não apenas de antropologia, eu estou usando o trabalho aqui de Oliveira como um exemplo, né, do pensamento que eu estou chamando de interpretativista, que é uma outra epistemologia que nós podemos ver as ciências sociais que se distingue bastante daquele do primeiro paradigma que eu falei para vocês, que é a epistemologia que eu chamei de objetivista, tá? E a gente vai ver claramente no trabalho aqui do Oliveira como essa visão de ver as coisas, de fazer ciências sociais, se distingue, né? Daqui, por exemplo, da visão de outras pessoas. Olha, o primeiro aspecto aqui do fazer, do métier antropológico, é o olhar. Né? Existem muitas coisas que você consegue perceber apenas olhando. A observação muitas vezes começa pelos aspectos físicos, mas jamais se encerram nos aspectos físicos das questões. Tá? E ele até dá, por exemplo, um exemplo muito interessante que é o antropólogo chegando na maloca. Né? E ele vai argumentar que as malocas atuais elas são mais próximas desta daqui, uma maloca que tem esse estilo mais aberto, tem esses vãos aqui que deixam o ar circular. Já as malocas mais antigas elas eram bem fechadas, assim, aqui talvez um exemplo que eu pesquisei na internet para ver esse estilo mais tradicional das malocas. Por quê? Essa maloca aqui de baixo ela foi feita para você para impedir a entrada dos insetos. Né? Então as pessoas querem dormir à noite sem serem devoradas aí por uma série de mosquitos, então faz essa estrutura muito, muito fechada. Já nessas outras estruturas aqui abertas, elas permitem que os insetos entrem, ela permite luz, permite vento, mas também permite insetos. Só que isso foi possibilitado pelos inseteiros. Né? Em cima de cada rede existe um inseteiro, mas isso só surgiu após o contato dos índios, dos povos indígenas com os brancos. Só que você nunca vai saber isso aqui
sem saber que antes dessa parte aqui de cima, as malocas eram parecidas com essa parte aqui de baixo. O que ele está querendo ressaltar aqui? Olha, você precisa necessariamente estar muito bem informado do ponto de vista teórico para conseguir olhar aquilo que interessa. Entendeu? Acho que tem isso aqui, olha. Ou seja, para você conseguir interpretar aquilo que você está olhando, você precisa necessariamente ter conhecimento teórico. Ele até cita, por exemplo, olha, você tem que ler os trabalhos anteriores, existe inclusive uma catalogação mundial, né, de construções primitivas. Então, você só vai conseguir ter o olhar disciplinado, que ele chama, o olhar metódico, se você conhecer muito bem a teoria, né? Então, ele até fala, olha, o olhar eu acabei, deixa eu ver, eu acabei retirando um slide importante, mas eu vou falar aqui oralmente, olha. O olhar do antropólogo não é um olhar de curiosidade, né, ou de exotismo, mas um olhar teórico, um olhar que você vai tentar contrastar o que você está vendo com a teoria da sua área. No caso aqui, antropologia, mas o exemplo pode ser feito também para sociologia ou para ciência política, não muda. Depois do olhar, você tem o ouvir, né? Quase sempre apenas observar é insuficiente. Existem detalhes que você não consegue perceber apenas observando, como, por exemplo, o sentido e o significado dos atos, dos rituais, dos procedimentos, das interações. Você precisa conversar. E aqui o ouvir que ele fala, na verdade, é no sentido de conversar mesmo, conversar, saber um diálogo com as pessoas. E, na verdade, você raramente consegue separar o ver e ouvir numa atividade prática de campo. Você está o tempo todo vendo e o tempo todo conversando, com o que ele chama aqui de ouvindo, né, a cultura. Então, nesse ponto de vista, estabelecer esse diálogo, além da própria observação, é fundamental. Um ponto aqui importantíssimo que ele fala. Você pode tratar os seus pesquisados como informantes ou interlocutores. Segundo ele, tratar como informante, ou seja, achar que você vai extrair informações, né, sobre ele, é uma forma, vamos dizer assim, um pouco autoritária, né, de você lidar com o seu informante, é estabelecer um poder sobre ele, uma relação de autoridade, né, e parte do pressuposto que as visões de mundo do analista não irão se alterar na relação com os entrevistados, né? Sendo que Oliveira acha que é extremamente importante que o processo de interação ele cause o impacto do analista. Então, esse paradigma de tratar os entrevistados como informantes não é o mais adequado. Muito melhor é estabelecer uma relação de interlocutor, ou seja, uma relação dialógica, em que o analista renuncia à sua posição de superioridade frente aos pesquisados, e sim estabelece uma relação de aprendizagem mútua, um confronto de visões, um diálogo entre culturas, tá? Ou seja, você tem aquela ideia de que a pesquisa de campo, a relação com os pesquisados, é a criação de um diálogo intercultural, né? E vamos lembrar que o próprio pesquisador, ele tem pelo menos, né, no mínimo, duas culturas, que é a sua própria cultura nativa, de onde ele vem, muitas vezes de uma pessoa de classe média, etc., ou seja, a cultura que o pesquisador efetivamente foi criado, mas ele também pertence à cultura acadêmica, à cultura dos analistas, sejam eles antropólogos, sociólogos, cientistas políticos, né? Então, quando você estabelece essa relação de campo, você está estabelecendo um diálogo, pelo menos, entre essas três culturas. A cultura de quem você está pesquisando, a cultura de onde você veio e a cultura, né, da acadêmica onde você está realizando a sua pesquisa. E grande parte dessas interações, elas visam extrair o chamado modelo nativo. O que é o modelo nativo, né? É a forma... Nós podemos aqui, eu estou citando, os próximos slides vão ter uma série de citações sobre o texto, de trechos que eu achei importante. Ele vai falar, olha, o modelo nativo visa a obtenção de explicações dadas pelos próprios membros da comunidade investigada, que permitiria se chegar àquilo que os antropólogos chamam de modelo nativo, que é a matéria-prima para o entendimento antropológico. Tais explicações nativas só poderiam ser obtidas
por meio da entrevista, portanto, de um ouvir todo especial, né? Então, ó, através da entrevista, que é o diálogo que você estabelece em campo, você vai chegar aos modelos pelos quais os próprios nativos, né, os pesquisados, eles explicam a própria sociedade dela. E isso é aqui a matéria-prima do pensamento antropológico, que é o dado, vamos dizer, o dado básico de uma pesquisa desse tipo de caráter. E aí ele fala que isso envolve necessariamente a observação participante. O que é a observação participante? Ele vai falar, tal interação na realização de uma etnografia envolve, em regra, aquilo que os antropólogos chamam de observação participante, o que significa dizer que o pesquisador assume um papel perfeitamente digerível pela sociedade observada, a ponto de viabilizar uma aceitação, se não ótima, pelos membros daquela sociedade, pelo menos afável, de modo a não impedir a necessária interação, né? Então, observação participante, o observador, o analista, seja ele antropólogo, sociólogo ou cientista político, acho que todos podem utilizar a etnografia como instrumento de pesquisa, e você vai, então, se inserir na sociedade, não que você vai se tornar um deles, né? Eu acho que seria um pouco impossível em muitos casos, mas pelo menos está nessa que ele chama aqui de uma posição afável, a ponto de você poder participar das interações, observar com a devida proximidade e estabelecer diálogos produtivos. Aí ele continua, mas essa observação, a observação participante, nem sempre tem sido considerada uma geradora de conhecimento efetivo. Até que é interessante que ele faz alguns trechos, estabelece um diálogo quase direto, na verdade, né? É eu que estabeleço um diálogo com ele, mas ele dialoga muito com a teoria que eu coloquei lá no meu texto sobre a integração entre quantitativo e qualitativo. Então, só que a posição dele, aparentemente, pelo menos, é um pouco oposta à que eu expressei naquele texto. Mas vamos ver. Essa observação participante nem sempre tem sido considerada uma forma geradora de conhecimento efetivo, sendo-lhe frequentemente atribuída a função de geradora de hipóteses, a ser testada por procedimentos nomológicos. Voltaremos a essa palavra depois. Estes, sim, explicativos por excelência, capazes de assegurar um conhecimento proposicional e positivo da realidade estruturada. No meu entender, há um certo equívoco nessa redução da observação participante e a empatia que nela tem lugar. Todos esses grifos são grifos meus, fui eu que grifei, né? Como um mero processo de estruturação de hipóteses. Bom, um ponto aqui interessante, ele vai relacionar a observação participante e toda a perspectiva epistemológica que ele está participando como fundamentadas na empatia, o que corrobora com o meu argumento que eu coloquei no texto de integração quanti-quali. Mas ele vai recusar a dizer que a observação participante, a etnografia, é apenas geradora de hipóteses. Aí ele vai continuar. Entendo que tal modalidade de observação realiza um inegável ato cognitivo, desde a compreensão, e aqui ele usa um termo em alemão, que se não me engano se fala Verstehen, que lhe é subjacente, capta aquilo que um hermeneuta chamaria de excedente de sentido, ou seja, aquelas significações, por conseguinte dados, que escapa a quaisquer metodologias de pretensão nomológica. Voltarei ao tema da observação participante na conclusão dessa exposição. Infelizmente, ele promete que vai voltar a esse tema depois, só que se você ler até o final do texto, você percebe que ele não volta a esse tema, né? Porém, eu pesquisei um pouco mais e eu vi que ele voltou a debater esse tema num texto posterior, que acho que foi escrito 1 ou 2 anos, né, depois desse texto aqui do Ver, Ouvir e Escrever. Ele escreveu esse texto aqui chamado O Lugar e Em Lugar do Método, que saiu numa série Antropologia 190, né, se não me engano foi em 1996 que saiu o texto, né. E aí que ele volta a essa questão com um pouco mais de profundidade, é um texto um pouco mais difícil tal, né, do que o outro. Mas, neste caso aqui, vamos voltar a essas palavras-chave, né? O que ele está querendo dizer com procedimentos nomológicos? Nomológicos é uma palavra que significa aquilo que gera regras, né?
Isso tem a ver com uma teoria muito conhecida da filosofia que discute que existem dois tipos de conhecimento científico: o nomológico e o ideográfico, né? O nomológico é aquele pensamento científico tradicional que visa criar leis gerais, como as leis de Newton, as leis da física, visa encontrar regularidades, padrões e leis gerais. E já o conhecimento ideográfico, ele visa descrever os eventos que ocorreram da melhor forma possível, né? Frequentemente, esses conceitos se confundem com o pensamento objetivista, o que eu chamo no meu texto, e o ideográfico como interpretativista. Eu pensei, inclusive, a primeira versão daquele texto meu de métodos quantitativos e qualitativos, eu chamo as duas epistemologias de nomológica e ideográfica. Mas depois eu percebi que não era a mesma coisa, né? Porque o nomológico é a ideia de que você chega a regras gerais, a leis gerais. E ideográfico você tenta explicar aquilo que aconteceu em cada momento histórico, né? Que não é exatamente o que eu estava pensando, né? Mas ele aqui, nesse caso, ele usa a ideia do nomológico como procedimentos eminentemente científicos, né? Alguns poderiam até dizer positivista, embora eu ache esse termo equivocado nesse sentido. Mas é algo parecido com aquilo que eu chamei no texto de integração quanti-quali como um epistemologia objetivista. Eu acho que neste contexto aqui você poderia trocar o nomológico por objetivista no sentido que eu dei, ou seja, a busca por um mundo objetivo usando métodos clássicos científicos, seria a mesma coisa que ele está chamando aqui de nomológico. Então, está explicado o que significa esse termo. Um outro termo importante ele fala aqui de um hermeneuta. Cadê o meu cursor? Está aqui, hermeneuta. Por quê? O que é um hermeneuta? É uma pessoa que segue a hermenêutica. A hermenêutica é uma corrente filosófica, inclusive é essa corrente filosófica que criou esse termo aqui. Esse termo aqui vem da hermenêutica enquanto corrente filosófica. E é basicamente a filosofia, a linha filosófica que o Oliveira segue nesse texto e segue inclusive com muito mais ênfase nesse segundo texto aqui, entendeu? Ou seja, a base filosófica da epistemologia dele é a hermenêutica. A gente vai falar, e aqui inclusive nós temos um slide especificamente sobre ela. A ideia da hermenêutica é que o nosso olhar não é neutro, mas vezados pelas nossas lentes culturais. É até um pouco difícil entender o que ele está falando como neutralidade neste sentido aqui. Olha, na minha visão, o que ele fala aqui de olhar não neutro é o seguinte, né? Eles basicamente estão querendo dizer o que eu tentei traduzir nesses dois pontos que está aqui embaixo. Um olhar não neutro significa o seguinte: se duas pessoas virem o mesmo fenômeno, nem sempre eles irão concluir a mesma coisa sobre ele. Ou seja, o fenômeno observado é o mesmo, só que o observador é diferente. E o fato do observador ser diferente faz com que o resultado da análise é diferente. Ou seja, para você explicar como que ocorre uma conclusão analítica, uma conclusão científica, não adianta só você ver a coisa que está sendo observada. Isso é importante, mas você também tem que ver o ponto de partida do observador. O resultado depende não apenas da coisa observada, mas também do observador, ou seja, sua perspectiva observacional, sua perspectiva teórica, sua capacidade de análise, seus interesses, seus instrumentos de medição, ruídos aleatórios de pesquisa, e as pessoas até colocaria sua cultura, seus preconceitos, sua posição social, tudo, né, da constituição prévia mental do analista vai interferir na análise, né? E aí o pessoal da hermenêutica, eles falam dizer que existe uma espécie de círculo que ficou conhecido justamente como o ciclo hermenêutico ou círculo hermenêutico, né? Que aí você tem aqui uma pré-compreensão dos fenômenos, algum diria até um preconceito, né, no sentido literal, um conceito prévio, né? Depois se observa, né, se reconhece o fenômeno, depois se cria uma fusão de horizontes, de contextos a partir dessa observação. Depois você tem esse processo de reflexão, que ele vai chamar inclusive de ouvir o texto. Vai ter então uma nova aplicação de sentido, né, que vai, a partir dessa reflexão sobre o texto, e que vai gerar novas perguntas de pesquisa que vão gerar novas preconcepções, entendeu? Ou seja,
O contato com o texto, com o objeto de pesquisa, vai o tempo todo mudar a opinião que o cientista tem sobre as coisas observadas. Tanto que se o mesmo cientista for observar dois fenômenos, for observar o mesmo fenômeno duas vezes, por exemplo, o observador ele está observando um ritual religioso. E aí ele observa uma vez e depois ele vai observar na segunda vez. Na segunda vez ele vai ver coisas totalmente diferentes. Não porque o ritual mudou, mas porque o observador mudou. E o ponto importante que eles reconhecem é esse ponto aqui inicial. Que o próprio observador ele já vem de casa já com uma série de preconcepções que estão extremamente influentes na análise, né? Desde a primeira vez, que a pessoa quando chega no campo para analisar qualquer fenômeno, ele não chega do zero, ele chega a partir de um ponto de vista cultural, né? Bom, continuando. Aí eu vou fazer algumas situações com falas lá do Roberto Cardoso de Oliveira. Ele fala: faz que os horizontes semânticos em confronto, o do pesquisador e do nativo, se abram um ao outro, de maneira a transformar um tal confronto num verdadeiro encontro etnográfico. Cria um espaço semântico partilhado por ambos os interlocutores, graças ao qual pode ocorrer aquela fusão de horizontes, que os hermeneutas chamariam de espaço, desde que o pesquisador tenha a habilidade de ouvir o nativo e por ele ser igualmente ouvido, encetando um diálogo teoricamente de iguais. Ele até coloca o iguais aqui entre aspas, né? Porque você sabe que o pesquisador e o pesquisado não são iguais, não vão ser iguais. Mas se existe aqui uma espécie chamada humildade, vamos dizer assim, né? Em que você precisa realmente escutar verdadeiramente o outro, saber o que ele tem a dizer, exercitar justamente o que ele vai ressaltar aqui da empatia, se pôr no lugar do outro. E isso só vai acontecer se você renunciar àquela posição de autoridade sobre o pesquisado. Tá, né? Aí ele continua. Sem receio de estar assim contaminando o discurso nativo com elementos de seu próprio discurso. Mesmo porque acreditar ser possível a neutralidade idealizada pelos defensores da objetividade absoluta é apenas viver uma doce ilusão, trocando ideias e informações entre si, etnólogo e de nativo, ambos igualmente guindados a interlocutores, abre-se um diálogo a tudo e por tudo superior, metodologicamente falando, à antiga relação de pesquisador-informante. O ouvir ganha em qualidade e altera uma relação qual estrada de mão única numa outra, de mão dupla, portanto uma verdadeira interação. Né? Muito bonito, né, a forma como ele coloca. Né? Mas um ponto que eu queria ressaltar aqui é essa ideia de que a objetividade, nesta visão interpretativista, é uma ilusão. Né? Ou seja, ele não acredita nessa objetividade. Mas aí é muito importante entender o que ele está querendo chamar por objetividade. Né? Lendo com bastante calma tanto esse texto quanto esse outro texto aqui, que é uma espécie de continuação dele, né? Eu não acho que o que eu coloco lá no texto de integração quantiquale e o que ele coloca são contraditórios. Né? Eu acho que são visões que podem ser integráveis. Né? E eu estou fazendo aqui, tal como ele está recomendando, né? Tentando criar entre o meu próprio texto e o texto do Oliveira esse espaço semântico compartilhado. Né? Me esforçando para ouvir o que ele está querendo dizer, entender os pressupostos teóricos dele, né? Eu acho que eu consegui, na medida de bastante avanços, e eu sinto que, na verdade, não é contraditório não o que a gente coloca nos nossos textos. Né? Mas aqui eu estou colocando aqui a posição do pesquisador, do Oliveira. Bom, e aqui chegamos à última etapa lá do processo, que é o escrever. Então, o pesquisador viu, ouviu e agora resta o papel de escrever. Né? Quando o etnólogo pegou o seu field work, né, ou seja, suas anotações de campo, né, e ele vai finalmente produzir um trabalho acadêmico. E ele vai falar, escrever não é apenas a descrição e sistematização das informações de campo, mas um verdadeiro trabalho próprio. E o ambiente acadêmico também interfere nas próprias análises. Né? O homem não pensa sozinho.
também não escreve sozinho, mas sim dentro de uma comunidade de comunicação, que é seu ambiente acadêmico. Estabelecer um diálogo dentro da comunidade é saber o idioma da sua disciplina e estabelecer a sua posição no campo. Ou seja, você tem que fazer todo um processo de transposição, né, da cultura nativa para a cultura antropológica. Todo mundo que vem da hermenêutica, que tem essa base na hermenêutica, tem muito forte essa ideia de que você deve criar sentido e estabelecer formas de compreensão entre culturas que naturalmente não se entendem. Então, o antropólogo ele vai tentar traduzir o que ele viu no campo dentro da cultura dos acadêmicos, né? Também criando um círculo hermenêutico dentro da própria academia, entendeu? Então esse é um ponto super importante que todo mundo que segue a linha da hermenêutica sempre fala, né? Ele até fala, temos que admitir que mais do que uma tradução da cultura nativa na cultura antropológica, quer dizer, no idioma da minha disciplina, poderia ser da sociologia, poderia ser da psicologia, poderia ser da política, poderia ser de várias ciências sociais, não precisa ser só da antropologia, acho que é mais universal do que apenas antropologia. O Cardoso, ele fala, o Oliveira, ele fala da antropologia porque é o que ele conhece mais, né? E até fala em várias partes do texto que, olha, eu acho que essa reflexão não é uma reflexão apenas de antropólogos, é de todo mundo que faz pesquisa social. E eu concordo com ele. Então ele continua, né? O que nós realizamos é uma interpretação que, por sua vez, está balizada pelas categorias e pelos conceitos básicos constitutivos da disciplina. Então, ou seja, essa interpretação se refere nesse caráter da tradução, né? E vamos dizer assim, ganho analítico, né, da sua pesquisa em termos da teoria acadêmica, vamos dizer assim, né? Ou seja, criar esse sentido. Você vai extrair sentido da descrição do povo, da cultura que você está analisando, para a cultura acadêmica, tá bem? Ele vai falar que existem 3 tipos de monografia, um clássico, que era dos aqueles antropólogos que tentavam descrever a cultura de um povo como um todo, um estilo mais moderno, em que ele vai falar de que você vai pegar em geral apenas um aspecto daquela cultura e ver como aquele aspecto muito mais específico, né? Porque os clássicos, os primeiros antropólogos, eles queriam descrever toda a cultura do outro povo, né? Já os modernos falaram, olha, realmente descrever toda a cultura de um povo é impossível, mas a gente vai descrever, por exemplo, um aspecto específico, a religião, um ritual específico, a culinária, a guerra, as vestimentas, e ver como esse fator específico dialoga com a cultura daquele povo como um todo. E o último caráter, né, que ele chamou de experimental. Não é porque usa modos experimentais como a física, não. Mas é muito mais um experimental no sentido de ensaístico, em que você vai fazer uma antropologia que se parece muito mais com um ensaio literário, né? E tem muito um tom intimista, que o próprio Roberto Oliveira não gosta muito. Ele fala, olha, aqui se confundiu a necessária busca da objetividade com uma espécie de objetivismo positivista que nós não gostamos, né? Ou seja, no modelo clássico e moderno se busca sim a objetividade científica. Já no método experimental as coisas caminham muito mais num relato pessoal assim do que o pesquisador sentiu em campo, algo que tem muito mais um valor literário do que exatamente científico, né? Inclusive pessoas que são dessa linha às vezes dizem que a antropologia não deve mais se considerar uma ciência, né? E sim mais uma literatura, uma experiência. O que é completamente polêmico, nem todos os antropólogos concordam. Mas voltando ao processo da escrita, né, ele vai dizer que a reflexão e escrita são um processo único. Não é primeiro se reflete, depois se escreve. Você tem aquele famoso ditado de que escrever é pensar no papel. O Oliveira não fala isso com essas palavras, mas todo o texto dele diz a mesma coisa. Ou seja, o processo de escrever e refletir sobre... É no processo de escrever e refletir sobre seus dados que você vai chegando na sua teoria. Ele não citou, mas isso é exatamente o que defende a chamada Grounded Theory, que se contrapõe ao método hipotético dedutivo. Porque o método hipotético dedutivo diz que você primeiro tem que inventar uma teoria, primeiro fazer uma hipótese do que está acontecendo e depois testar com os dados. Já a Grounded Theory
ele vai dizer que a teoria vai surgir dos dados, em geral, depois da experiência de campo, né? Você vai ficar lendo e relendo lá seus dados até surgir uma teoria, tá bem? Isso é a ideia, o resumo básico que eu fiz do texto, tá bem? Aqui ele meio que, aparentemente, né, principalmente nessa parte aqui, ele nega que a etnografia ou a observação participante seja apenas geradora de hipóteses. O argumento dele é que você tem determinados fenômenos, principalmente esse modelo nativo aqui, que é o pensamento, as visões de mundo das pessoas, eles são muito difíceis, extremamente difíceis de serem elaborados e principalmente mensurados usando os instrumentos científicos tradicionais, ou usando esse paradigma nomológico que eu chamei lá no meu texto de objetivista. Isso eu concordo completamente com ele, né? Mas aí temos um ponto de discordância que diz que sim, tudo bem, né? Na prática, tudo que ele fala, né, acaba sendo no final sim geração de hipóteses, né? Acho que as pessoas, por mais que algumas coisas sejam extremamente difíceis de serem pesquisadas objetivamente, você não pode dizer que uma coisa não pode, em definitivo, ser pesquisado objetivamente, porque isso em grande parte depende da evolução técnica. À medida que a evolução técnica aumenta das ciências sociais, mais e mais pontos você consegue de fato mensurar, calcular, né, registrar de uma forma cada vez mais objetiva, vamos dizer, né? Então, e ele também não separa a ideia da investigação do processo de validação. No texto dele, tanto nesse como nesse outro aqui, ele não consegue ver muito bem qual é a diferença entre uma etapa e outra, né? Tem algumas outras diferenças aqui que eu poderia até escrever um texto específico, né? Só comentando essas palestras do Roberto Cardoso de Oliveira, né? Mas não é o caso até o momento, acho que enquanto descrição desse texto seminal, eu acho que já está suficiente. Muito obrigado, até mais.